Ok, meus irmãos, compartilhamos, então agora vamos iniciar a nossa transmissão. Então nós estamos no livro de Números, nós estamos de acordo com o calendário de leituras dos judeus, nós estamos uma semana atrasados, mas então com certeza vamos, em nome de Jesus, nas próximas semanas, estar atualizando essa nossa transmissão, ajustando para que a gente possa estar juntinho com o pessoal lá de Israel, lendo, né, a Torá da forma como eles fazem essa leitura. Eu gosto muito de fazer esse tipo de comentário, porque a Bíblia ela sempre tem uma mensagem interessante para as nossas vidas. Então você tem toda a liberdade para estar fazendo as suas perguntas, caso vocês as tenham, enquanto nós estivermos aqui ministrando a palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos fazer então a leitura do livro de Números. Vamos começar antes de nós fazermos a leitura, dar um histórico a respeito do livro de Números. Tá? Antes de tudo, porém, vamos fazer uma oração, né? Pedindo a Deus para nos abençoar e nos orientar, nos iluminar na transmissão que nós iremos fazer da palavra de Deus, da leitura que iremos fazer. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos na tua presença, graças te damos, ó Pai querido, por todos aqueles que irão assistir esta transmissão, que a nossa palavra seja uma palavra vinda diretamente do teu trono para os nossos corações e que possamos receber de ti. Essa oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então iniciando a nossa transmissão. Falamos sobre o livro de Números. Então, o livro de Números, vou pegar aqui as minhas anotações. O livro de Números, ele provém, né, a palavra Números, ela surgiu na Septuaginta. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico e do aramaico, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes do livro de Daniel, de Esdras, de Gênesis, tem ali algumas partes ali escritas em aramaico. Então, houve essa tradução. Na época de Alexandre o Grande, a tradução do livro de todo o Antigo Testamento, de toda a Tanar, foi traduzido para o grego. E esta tradução ficou conhecida como Septuaginta. Septuaginta. E aí, esta Septuaginta, ela nomeou, então, o livro de Números, que na realidade, em hebraico, é Bamidbar, que significa no deserto. E por que no deserto? Por que esse nome? No deserto, que é a quinta palavra deste livro de Números, né, quando nós iniciamos ali no capítulo 1, a quinta palavra é exatamente esta palavra, é Bamidbar. Né? Por quê? No texto diz assim, no segundo ano após a saída dos filhos de Israel, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto. Então, esta expressão, no deserto, Bamidbar, deu nome ao livro de Números, como é conhecido na cultura cristã, é conhecido como livro de Números. Quem é o autor? Aliás, antes nós falarmos sobre o autor. Esse livro ele vai falar sobre as contagens, né? O Números tem a ver com as contagens que foram feitas das pessoas ali que estavam no deserto, que saíram do Egito. Então foi feita essa contagem. Então Números tem a ver com essas contagens. E exatamente no capítulo 1 até o capítulo 4, né, nós temos estas contagens aí do povo de Israel. Tanto no capítulo 1 até o capítulo 4, e depois uma recontagem lá no capítulo 26. O autor do livro de Números é Moisés, né? Que nós encontramos ali em 33,
33, versículo 2. Capítulo 33, versículo 2 de Números. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhadas após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, no próprio livro está dizendo que quem escreveu foi Moisés. E o livro de Números nós vamos ver durante os nossos estudos, e conta a caminhada do povo no deserto. E este livro foi escrito no último ano da vida de Moisés, como diz lá, capítulo 36, versículo 13. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor por intermédio de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Isso, então, é com respeito à autoria do livro de Números. Pano de fundo. A maioria dos acontecimentos do livro ocorre no deserto. A palavra deserto é usada 48 vezes em Números. O livro de Números se concentra nos acontecimentos que tiveram lugar no 2º e no 40º ano depois do Êxodo. Todos os incidentes que foram registrados de Números 1, versículo 1, até Números 14, versículo 45, ocorreram em 1444 a.C., no ano seguinte ao Êxodo. E tudo o que é mencionado depois de Êxodo, de Números 20, versículo 1, é datado de 1406 a 1405 a.C., ou seja, 40 anos depois do Êxodo. Então, o livro de Números, ele começa falando um ano e um mês, praticamente, 1 ano e 2 meses, praticamente, depois da saída do Egito, e vai contar a história até o 40º ano, ou seja, todo o período que o povo ficou ali no deserto, o livro de Números vai contar. Embora ele conte uma parte, há um período de silêncio, vamos dizer assim, de alguns anos, né? E depois ele volta falando 40 anos depois. Temas históricos. Números registra as experiências de 2 gerações do povo de Israel. A primeira geração participou do êxodo para fora do Egito. A história dessas pessoas começou em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, e se estende através de Levítico até os primeiros 14 capítulos de Números. Esta geração foi contada para a guerra da conquista de Canaã, porém, quando o povo atingiu a fronteira sul de Canaã, recusou-se a entrar na terra do Egito, ou na terra de Canaã. Então, eles estavam ali e resolveram não entrar naquela terra. Só um minutinho. E é interessante a gente ver que esse povo, essas pessoas que estavam ali, né, na terra do deserto, estavam ali no deserto, eles tiveram a oportunidade, né, de confiar em Deus. Eles foram chamados para confiar em Deus, né, e eles resolveram desobedecer, eles resolveram não confiar em Deus e acabaram ficando ali no deserto. Né? Ficaram no deserto, morreram. Essa é a primeira geração ali do povo de Israel que estava no deserto. O livro de Números vai contar exatamente a história de como foi essa travessia ali no deserto. Esse livro de Números, além de contar a história dessa travessia do povo,
por causa dessa rebelião, que eles resolveram se rebelar contra Deus, apenas 2 adultos acima de 20 anos acabaram adentrando a Terra Prometida. Esses 2 adultos foram Caleb e Josué. Então, eles, na época dessa primeira contagem, eles tinham mais de 20 anos. Os outros que tinham acima de 20 anos, todos eles ficaram mortos ali no deserto. Somente Caleb e Josué é que entraram na Terra Prometida. Então nós temos ali, do capítulo 1, né, do capítulo 1 até o capítulo 14, nós temos a história deste povo que saiu do Egito, mas não adentrou a Terra Prometida. A partir do capítulo 15, nós temos a primeira e segunda geração que estão ali se entrelaçando. Né? Então, seja, até o capítulo 14, nós temos era uma geração só. Quando chegamos no capítulo 15, aquela geração que tinha menos de 20 anos alcançou aqueles que tinham mais de 20 anos, então viveram juntos. E a partir do capítulo 26, fica somente a geração que no início do livro de Números não tinha 20 anos e agora são os adultos, porque o restante, todos eles ficaram mortos ali no deserto. E foram esses que na época da primeira contagem, no início do livro de Números, eles tinham menos de 20 anos, foram estes que adentraram a Terra Prometida, foram eles que venceram as batalhas juntamente com Josué. E aí, essa história desse pessoal que tinha menos de 20 anos, na primeira contagem, no capítulo 1 do livro de Números, essa história ela começa no capítulo 26 de Números, vai até todos os capítulos do livro de Deuteronômio e adentra também ao livro de Josué. Vamos então, agora sim, agora vamos fazer o nosso comentário no livro de Números, capítulo 1. Então nós temos no versículo 1, o livro de Números contando que eles estavam ali no deserto no 14º mês, né? Segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês. 365 dias do primeiro ano, mais 30 dias do primeiro mês do segundo ano, e agora eles estavam no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Isso dá um total de 396 dias. Então, 396 dias que o povo havia saído ali do Egito. E aí o Senhor chama Moisés e fala para que Moisés conte. Conte. A palavra do Senhor orientou tudo o que foi feito por Israel no deserto do Sinai, e Israel havia acampado ali durante 11 meses. Ali o tabernáculo foi erguido 1 mês antes, e era onde a glória de Deus residia. Êxodo 40, versículo 17. Esse foi o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo. Em Números capítulo 1, versículos de 1 a 6, e o capítulo 27, e o versículo 27, aliás, Israel estava organizado de tal forma que o tabernáculo consistia no seu ponto central. Então, tinha toda ali a observação. Deus orienta Moisés primeiro a contar o povo e depois orienta como fazer para que o povo fique, no momento em que eles estivessem acampados, como o povo ficaria, qual era a disposição do povo nos acampamentos. No versículo 2 do capítulo 1, nós temos então o censo, e lá em Êxodo, a gente observa Êxodo 38, versículos 11 até o versículo 16, que o Senhor havia ordenado que se fizesse um censo dos homens de Israel acima de 20 anos de idade, excluindo os levitas, com o propósito de determinar o número daqueles que pudessem ir à guerra. E o número que aconteceu naquela época eram 603.550. Aqui no livro de Números, no capítulo de número 1, versículo 3, nós olhamos que Deus está
fazendo essa contagem visando a guerra que iria acontecer quando eles chegassem lá na terra prometida. Então, o povo estava sendo preparado por Deus durante um ano, primeiramente para adorá-lo. Então, construíram ali o tabernáculo. Agora, Deus fala assim: vamos contar, porque eu quero levar esse povo para a terra prometida, e quando chegar lá, eles vão ter que lutar. Então, eu quero saber com quantos homens eu posso contar. Né? E aí, Deus manda contar. E uma coisa interessante aqui é que a relação de todos que foram contados, tendo como os líderes dos filhos de Israel, dos 12 filhos de Israel, de acordo com sua contagem de nascimento, dos filhos de Lia, depois os de Raquel, e por último os filhos das servas, excetuando Gade, que substituiu Levi, cuja tribo seria contada separadamente. Tá? E olha só que coisa interessante. Isso aqui eu tenho que falar agora, não dá para falar depois, não. Ali eles foram contados, mas o texto fala que eles deveriam ser contados nominalmente. Né? E não era para contar por número. Olha só o versículo 2. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Cabeça por cabeça. Isso vem nos dar uma ideia de que Deus, ele nos olha individualmente, ele conhece nome a nome, ele quer conhecer cada um de nós por nome, não um número. E às vezes as pessoas pensam que não são importantes. E por causa dessa forma de pensar, elas acabam perdendo a oportunidade de ter um relacionamento direto com Deus. Então, não. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Para isso, esse desejo dele de ter intimidade, ele fez com que Moisés escrevesse, anotasse ali, contasse nome por nome de todos aqueles que estavam ali no deserto. Ele não queria saber só o número, ele queria saber os nomes. Ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. Queria naquela época e continua querendo ainda hoje. Versículo 46. Versículo 46 do capítulo 1, nós temos todos os contados foram 603.550. Então, chegamos aqui ao final dessa contagem, a relação final, dizendo que eram 603.540. Este número, combinado com os 20.000 levitas do sexo masculino, acima de um mês de idade, está lá no versículo capítulo 3, versículo 39, faz um total da população de mais de 2 milhões de israelitas. Isso mostra o cuidado de Deus com o seu povo no deserto. Então, nós tínhamos ali mais de 2 milhões. Se eram 603.500, 550, só de homens acima de 20 anos. Conta agora, imagina agora os homens abaixo de 20 anos. E as mulheres? Então, pode colocar aí o dobro. 603.000, 1.200.000, e aí as mulheres, né? Se eram casados, aí, ou seja, pode ter certeza que tinham mais de 2 milhões de pessoas ali naquele deserto. No capítulo 2, nós temos então a organização das tribos ao lado do tabernáculo quando o povo estivesse acampado. A ordem era, no leste, a tribos de Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Eles ficaram no leste, tá? Ou seja, na entrada do tabernáculo, na parte da entrada do tabernáculo. Por que no leste? Porque a entrada do tabernáculo ficava no leste, para que quando as pessoas entrassem no tabernáculo para adorar, elas se voltassem contra o sol, voltassem de costas para o sol. E isso dava simbolicamente, espiritualmente, significando que Deus queria ser adorado e não queria a interferência da adoração ao sol. Então, se eles adentrassem no tabernáculo olhando para o sol, eles poderiam estar confundindo que o Deus que eles estariam adorando era o sol.
Então Deus colocou, Moisés coloca o tabernáculo de forma que a entrada do tabernáculo fica de frente para o nascer do sol. Porque aí quando o povo for entrar na terra, quando for entrar no tabernáculo, eles vão ter que dar as costas para o sol e aí vão entrar ali no tabernáculo para adorar a Deus. Do lado norte tinha a tribo de Azer, Dan e Naftali. Do lado oeste, Benjamim, Efraim e Manassés. E do lado sul, a tribo de Gade, Ruben e Simeão. Lembrando sempre que a tribo de Levi tinha parte dela, tanto na parte sul, na parte norte, no leste e no oeste. No capítulo 3, nós vemos aqui feita a contagem e a explicação de cada função dos levitas. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes diante de Arão, eram os dois filhos de Arão, que era o sumo sacerdote. Arão era o sumo sacerdote, tinha ali os dois filhos, Eleazar e Itamar. Eleazar, além disso, era o superintendente do tabernáculo, sendo responsável por todo o serviço e as funções dos levitas. E no capítulo de número 4, nós temos a continuação das definições das funções dos levitas, agora com respeito ao transporte do tabernáculo durante a caminhada no deserto. Então, olha só como Deus ele é organizado. Não era bagunçado que as coisas aconteciam. Cada um tinha a sua especificação. Cada tribo tinha o seu local. Os sacerdotes tinham também as suas funções definidas. Não era qualquer um que fazia qualquer coisa, né? Aqui os filhos de Coate, eles carregariam os móveis, mas não poderiam tocar nas coisas santas. Os filhos de Gerson carregarão as cortinas e os reposteiros e as cordas. E os filhos de Merari carregarão as tábuas, os varais, as colunas e as bases. E cada um tinha sua função nominalmente. Quando você olha no capítulo 4, ele vai falando, olha, o camarada que vai carregar ali as colunas, ele tem que saber que é ele, tá? Tem o nome dele escrito. E é lógico, se ele viesse a morrer, os seus descendentes tomariam o seu lugar, né? Bom, quais são as lições, né, que a gente pode tirar desse trecho que nós lemos aqui no livro de Levítico? Nós comentamos aqui algumas partes do livro de Levítico. Primeiro, quando Deus manda contar os que poderiam ir à guerra, ele tinha como intenção a conquista de Canaã dali a algumas semanas. Isso a gente fica observando quando a gente olha a geografia ali do Egito até Israel, que é cerca de 500 quilômetros. Ou seja, uma caminhada com esse povo, com as mulheres, com as crianças, vamos colocar aí 45 dias. Dava para fazer essa travessia em 45 dias. Porém, o que Deus estava pensando? Esse povo vai ter que chegar lá e vai ter que lutar. Então, eu não posso levar um monte de escravos, né, uma quantidade grande de escravos que não tem conhecimento de arma, de guerra, e chegar para poder conquistar uma terra. Então, o que Deus faz? Ele mantém o povo no Sinai, primeiro entrega a lei, transforma aqueles escravos numa nação, tá? Depois ele transforma, além de ser uma nação de adoradores, e depois de ter transformado esses escravos numa nação de adoradores, ele transforma esses escravos agora em caminhantes pelo deserto para poder chegar à terra prometida, conquistar a terra prometida. Entretanto, o que acontece? Eles desobedeceram a Deus. Eles estavam ali no deserto, receberam todas as missões definidas, e o que eles precisavam fazer? Simplesmente agora partir em marcha para a terra prometida. E Deus falou, eu vou ajudar, eu vencerei as batalhas por vocês e com vocês. E o povo desobedeceu. E aí, esta primeira contagem, daqueles que tinham mais de 20 anos, ela acabou se perdendo. Por quê? Porque estes que foram contados
desobedeceram a Deus e eles morreram no deserto. A segunda ideia que a gente tem aqui é a respeito do nome do livro que foi dado, falado que é Números, pela Septuaginta, mas no original em hebraico é Bamidbar. E Bamidbar significa no deserto. E é no deserto que Deus gosta de tratar com o seu povo. O povo ali desobedeceu a Deus, e por causa dessa obediência, eles passaram 40 anos sendo ali tratados por Deus. 40 anos de tratamento por Deus ali naquele deserto. Mas Deus, ele quer tratar com o povo. Ele quer cuidar desse povo. E o que ele faz? Ele nos dá, não só Deus quer tratar com aquele povo e também quer tratar conosco. Ele quis tratar com aquele povo lá no deserto e às vezes hoje ele quer tratar conosco também no deserto. E aí, para nós, o que ele faz? Ele dá o exemplo de Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós temos o seguinte texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Este versículo é um versículo incrível quando a gente para analisar que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E nesta condução, Jesus precisou suportar tentações, precisou buscar na palavra de Deus auxílio para resistir às tentações que ele sofreu ali no deserto. E quando a gente para e olha com mais atenção, a gente vê que quando Jesus foi tentado, ele foi tentado logo após ele ter sido batizado por João. Então, ou seja, se a gente for analisar dentro das nossas ideias, muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas até pregam, você está com problema, venha para Jesus que os seus problemas vão acabar. E na realidade, quando a gente olha, quando Jesus foi batizado, que teoricamente, né, ele passou pelas águas do batismo, ele saiu de uma posição e se tornou agora notoriamente para todos um filho de Deus, né? É o que acontece conosco quando nós adentramos a vida cristã, nós passamos pelo batismo e o batismo nos faz entrar na comunidade, né? É o que marca a passagem nossa da condição de não cristão para a condição de cristão. E aí, Jesus, ele foi batizado, e ao sair das águas, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu como pomba, pousou em seus ombros, e aí tem lá o texto de Mateus, capítulo 3, versículo 17, que diz, então uma voz do céu disse, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Aí alguém poderia perguntar assim, poxa, se Deus estava tão contente com Jesus, por que é que ele permitiu que ele fosse levado ao deserto, né, para ser tentado? Jesus, ele é o padrão para as nossas vidas de cristãos. E aí, quando ele é tentado, vai mostrar para nós que ele é igual a nós em todas as coisas. Ele foi tentado como nós somos tentados em todas as coisas. Porém, ele não desistiu, ele resistiu, ele passou por todas aquelas situações e não pecou. Como diz o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Cristo passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. A mensagem que as Escrituras mostram para nós é que todos os que estão em Cristo passarão por momentos de tribulação, passarão por situações difíceis, assim como Jesus passou. E se nós queremos
sair dessas situações, nós precisamos nos juntar a Jesus, pedir o auxílio dele, que ele pode nos ajudar. Uma outra lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que o deserto pode durar, mas não para sempre. O propósito de Deus era punir uma geração que não confiou no seu poder e na sua provisão em todos os sentidos. Há sempre um propósito na provação. Jesus foi tentado em algumas áreas, mas resistiu a todas elas, dando-nos o exemplo. Tais tribulações vêm apenas para aqueles que andam no Espírito e têm comunhão com o Senhor. Porém, quando o Espírito Santo nos conduz para o deserto, Deus tem um propósito eterno em mente. Não se engane, entretanto. Deus não nos tenta. O diabo é quem nos tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, o deserto, para aquele povo ali, durou 40 anos. Talvez, para mim, o meu deserto vai durar um dia, um mês, um ano, 10 anos, não sei. Talvez o deserto para você já esteja durando além daquilo que você acha que deveria durar. Mas tenha certeza de uma coisa. O povo passou 40 anos e o deserto acabou. Para nós também, o deserto vai acabar. Se você está passando por um deserto, creia que há um propósito de Deus nisso aí. Há um propósito de Deus em aquilo que está acontecendo. Pode ter certeza, esse deserto vai passar. E, terceiro lugar, o deserto é lugar de ouvir e ver o poder de Deus. O povo de Israel decidiu não enxergar o que Deus podia fazer em suas vidas. Diferentemente de Jesus, que em nenhum momento duvidou do poder de Deus. Dificilmente aquele povo passaria 40 anos se tivesse obedecido a Deus. Jesus não seria tentado por pecados grosseiros, pois ele é justo. A sua tentação seria sempre e foi no reino espiritual. E é dessa forma que também nós devemos encarar as nossas tentações. Devemos encarar os nossos desertos como algo que vem do reino espiritual. Não é contra o sangue nem contra a carne que nós devemos lutar, de lá em Efésios capítulo 6, mas é contra os principados e potestades, contra as hostes demoníacas que querem derrubar a situação de vida que a gente está vivendo, querem testar a nossa espiritualidade. Então as nossas tentações elas virão sempre como veio com Jesus no reino espiritual. A mesma coisa acontece para conosco. Uma pessoa verdadeiramente espiritual provavelmente não é tentada a beber ou usar drogas, mas as suas tentações serão como as que Cristo enfrentou: desobedecer a palavra ou testar a sua dependência do Pai. Então, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Todas as vezes que nós somos tentados a desobedecer a palavra e testados também a deixar de lado a dependência que Deus quer que a gente tenha dele. Então, é desta maneira que o povo de Israel ali no deserto, e nós vamos ver isso no livro de Números, todo o livro de Números vai falar sobre isso. O povo precisava depender de Deus e obedecer aquilo que ele falava através de Moisés. Mas o que o povo fez? O povo resolveu desobedecer a Deus e abandonar a dependência que tinha de Deus. Não! Nós vamos ver isso lá na frente. Não, nós não vamos conseguir vencer aqueles gigantes daquela terra. Nós não iremos conseguir. Mas aí foi quando Josué e Caleb levantaram a voz. Não! Aqueles gigantes irão cair pelo poder de Deus que está em nós. E com Deus nós iremos vencer. Então, ou seja, Josué e Caleb falaram: olha, nós estamos dependendo de Deus. Nós vamos obedecer a palavra de Deus para conquistar a terra que ele nos prometeu.
E é lógico, aqueles que não acreditaram, aqueles que desobedeceram a Deus, aqueles que não seguiram a palavra de Deus, não dependeram de Deus, eles pereceram ali no deserto. Então, meu irmão, não vá perecer no seu deserto. Obedeça a palavra de Deus e creia na dependência que Ele quer que você tenha dele, porque aí nós vamos conseguir alcançar a nossa terra prometida. Para nós concluirmos a nossa reflexão de hoje, nós vivemos numa constante batalha com os nossos três inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Como vencer o mundo? Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, diz que a única forma de combatermos o mundo é vencermos. E para vencermos, é não nos conformar com o mundo, com este século, mas transformar a nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, o mundo é uma dos nossos desafios. É uma das coisas que tentam fazer com que a gente perca a confiança em Deus e desobedeça a sua palavra. Então, eu te convido a renovar a sua mente, para que, renovando a sua mente, você possa ter uma mente transformada e aí vencer o mundo. Não deixar que as coisas que vêm de fora influenciem o teu momento, a tua adoração e te façam perder aquilo que Deus quer, que é te levar para a terra prometida. O nosso segundo inimigo é a carne. E como vencer a carne? A nossa natureza. Aí em Romanos capítulo 6, versículos 11 e 12, nós temos: assim também vós vos considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Para vencer a carne, nós devemos andar em espírito. E lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, fala exatamente isso. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, amados, a gente precisa vencer a nossa carne. E como fazemos para vencer a nossa carne? Andar em espírito. Quando andamos em espírito, nós vencemos a carne. E como vencer o diabo, que é nosso terceiro inimigo, o acusador, o adversário? É muito simples, embora não pareça tão efetivo para muitos. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nosso conselho para você hoje é o seguinte: não deixe que o diabo roube a sua unção ou enfraqueça o seu chamado. Permaneça firme na palavra de Deus e você será vitorioso, assim como Jesus foi vitorioso no deserto. Para nós encerrarmos, pergunta: por que o povo foi conduzido para uma experiência no deserto? Para ser punido pela desobediência e incredulidade. E por que Jesus foi conduzido para uma experiência no deserto? Para ser exaltado por sua obediência e confiança em Deus. Então nós temos aqui dois exemplos. O exemplo do povo no deserto que desobedeceu e foi destruído. E o exemplo de Jesus que obedeceu e foi exaltado. E nós hoje somos convidados a tomarmos a decisão de seguir a Jesus, de seguir os seus ensinamentos, de seguir os seus passos. E se nós fizermos isso, nós vamos enfrentar os nossos desertos, nós vamos enfrentar os nossos desafios e nós seremos exaltados, da mesma forma que Jesus foi. Então eu quero te incentivar a, se você estiver passando num deserto,
ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, resista a todas as tentações, siga a palavra de Deus, dependa de Deus, que você vai sair desse deserto e vai alcançar a terra prometida. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até esse momento. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, o seu gostei. E quero te convidar para na semana que vem estarmos meditando nos próximos capítulos, capítulo 4, versículo 21, até o capítulo 7, versículo 39, falando sobre o que Deus quer que nós façamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família. Esse é o nosso desejo, é o desejo de Deus para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém.